Olá, caros alunos. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o MRU, dando continuidade à nossa discussão sobre movimento. Iniciamos com a ideia de velocidade instantânea, que o próprio nome já é autoexplicativo, é a velocidade a cada instante. Tá? Então, a velocidade a cada instante é o que a gente chama de velocidade instantânea. Se eu olhar para o carro, por exemplo, a velocidade instantânea é a medida que aparece no velocímetro. Se eu acelerar, esse número sobe, se eu frear, esse número desce instantaneamente. Então, essa é a ideia de velocidade instantânea. Matematicamente, a gente associa isso com a ideia de velocidade sobre tempo, que é a mesma noção de velocidade média que a gente já tinha visto na semana passada, velocidade média ΔS sobre ΔT. Só que ele vai pensar nesse mesmo ΔS sobre ΔT pensando num tempo muito pequeno, um tempo próximo de zero, ou seja, praticamente zero. A gente chama essa definição matemática de limite, tá? Não precisa se preocupar muito com esse detalhe, que a gente não vai fazer cálculos com limite aqui no ensino médio. Só aqueles que tiverem realmente interesse de aprofundar e ir para um curso de exatas que vão lidar com limite, essa matemática mais avançada. Mas esse conceito ele explica bem a ideia do que é a velocidade instantânea. Ele é o limite do ΔS sobre ΔT com um tempo próximo a zero. Basicamente essa é a ideia. Uma vez que a gente entende a ideia de velocidade instantânea, a gente passa a buscar entender a ideia de velocidade constante, que está totalmente ligada ao que é o tema dessa aula, que é o movimento retilíneo uniforme. Então, quando a gente fala de velocidade constante, é basicamente um objeto que está se movendo e a velocidade instantânea vale sempre a mesma coisa. Então, se eu calcular a velocidade média, vai dar o valor da velocidade instantânea em qualquer momento, porque a velocidade instantânea nunca vai mudar. Então, se eu pensar aqui nas nossas definições, o meu ΔS sobre ΔT continua sendo válido, com a única observação que essa velocidade deixou de ser uma média. Tá? Perceba que eu não tenho mais o mzinho que eu tinha aqui embaixo do V anteriormente, mas a ideia é a mesma. Matematicamente não mudou nada nesse conceito. V é a velocidade, tá? Então só para a gente lembrar, velocidade pode ser medida em metros por segundo ou em quilômetros por hora. Tá? Mas metros por segundo é o padrão, e para ser padrão, então meu ΔS, meu deslocamento, tem que estar em metros, e o meu ΔT tem que estar em segundos. Se eu estiver trabalhando em quilômetros por hora, aí eu vou precisar desse distância em quilômetros e desse tempo em horas. Então, a ideia de velocidade, como a gente define ela, ela é bem tranquila, bem fácil da gente lidar. É simplesmente prestar atenção nas unidades que as grandezas deslocamento e tempo têm e eu vou automaticamente saber qual é a grandeza que eu vou colocar na minha velocidade. Muito cuidado, porque essa parte é muito fácil de errar quando a gente faz o cálculo e coloca uma questão assim. Então, cuidado porque é perigoso, esse tipo de erro é muito comum. E chegamos finalmente à nossa definição de MRU, que é o movimento retilíneo uniforme. Mais uma vez, a gente está lidando com uma coisa que o nome é autoexplicativo. Vamos lá, o título do slide é MRU. Aí aqui eu coloquei só MRU, que é um movimento retilíneo e uniforme. Então, se é movimento, a velocidade não pode ser zero. Tá? Se é retilíneo, a trajetória tem que ser uma linha reta. E se é uniforme, a velocidade tem que ser constante. Ou a aceleração igual a zero. Mas a gente não vai falar, não vai aprofundar em aceleração agora. Na semana que vem a gente aprofunda a ideia de aceleração. A ideia aqui é bem simples. Se eu tenho uma velocidade constante, eu vou andar a mesma distância em tempos iguais. Então, olha só nesse exemplo que eu peguei aqui. O corredor aqui, em 2 segundos, ele andou 10 metros. Em 4 segundos, ele andou 20 metros. Em 6 segundos, 30 metros. E assim por diante. Então, a distância é sempre igual quando o tempo é igual. Então, daqui para cá foram 2 segundos. Ele andou 10 metros. Daqui para cá foram mais 2 segundos. Perceba, ele andou mais 10 metros. Daqui para cá, mais 2 segundos, ele andou 10 metros. E a gente pode fazer isso até sem calcular, só fazendo de um por um. Qual é a desvantagem? Se eu for fazer de um por um, eu vou encontrar situações com números maiores que não vai ser muito prático. Então pensa que eu estou fazendo aqui de 2 em 2 segundos, e aí eu pergunto qual vai ser a posição dele depois de 4 horas. Aí você vai pensar, pô, 4 horas
Aí você vai multiplicar por 60 para passar para minutos, vai multiplicar por mais 60 para passar para segundos, e depois vai fazer isso aqui, 2, 2, 2, até chegar no número gigante que a gente encontrou no final. Então, dá para fazer assim, mas o jeito mais prático vai ser o que eu vou mostrar agora, que é trabalhar com função. Aqui a gente tem a função horária do espaço para o MRU. Na matemática, a gente sempre pensa na função como uma relação entre grandezas. Então, se eu estou trabalhando uma função horária do espaço, a ideia de horária fala sobre tempo e a ideia de espaço fala sobre posição. Então, como a posição se comporta a depender do tempo. Se eu montar essa função, isso significa na prática que eu consigo saber qual é a posição do objeto para qualquer instante. Então, aqui eu tenho minha posição final, que é variável, nossa variável dependente. Tá? Quando a gente estuda função em matemática, a gente tem a variável dependente e a independente. Independente que não depende de nada, no caso é o tempo. Então, o tempo ele não depende do movimento para acontecer. O tempo vai passando e o movimento é que depende do tempo. Então, a variável dependente é o tempo e a variável independente é o espaço, é a posição. Tá? Isso aqui é uma constante, que é a minha posição inicial, e o v, como a gente já viu, é a velocidade. Então, S é igual a S0 mais V vezes T. Essa equação ela vem de dentro do nosso ΔS sobre ΔT. Tá? Porque quando a gente monta uma função, a gente tem que definir de onde ela começa. E aí a gente define, para o espaço ela começa no S0, mas para o tempo a gente define sempre que a gente começa a contar o tempo do zero. Então a gente sempre vai começar a contar o tempo inicial dos 0 segundos. Então só me sobra o tempo final. E aí essa equação ela sai de dentro da equação que a gente tinha visto antes. Olha só, vai ficar V é igual a S menos S0 sobre T. Daí eu jogo o T para cá multiplicando. V vezes T é igual a S menos S0. Esse S0 está subtraindo, vai passar para o lado de lá mudando de sinal. Então vai ficar S0 mais V vezes T é igual a S. O que é a nossa equação, nossa função horária do espaço aqui. Como é que a gente vai usar ela? Primeiro, quando a questão te pedir para montar a função, você só vai substituir as constantes. Quem é constante? Posição inicial. Tá? Depois, não importa o quanto eu me mova, o lugar onde eu comecei não vai mudar. E a velocidade são as minhas constantes. Para montar a função, a gente só substitui as constantes. As variáveis independente e dependente, a gente vai deixar, porque isso que me dá a função. Eu só vou substituir os valores para o tempo ou para o espaço quando a questão fizer alguma pergunta que precise disso. Tá? A gente no final vai pegar um exemplo só para a gente ver como isso vai funcionar no cálculo. Aqui a gente tem o gráfico, tá? Vocês estudaram já a função em matemática, então vocês sabem como que se comporta isso. Quando a gente olha para um gráfico, eu tenho uma associação dessas grandezas, só que visual, tá? A ideia gráfica é justamente isso. Então eu pego a função, que é um item matemático, e vou traduzir como uma imagem. Coisas que eu posso saber só de bater o olho. Primeiro, esse ponto aqui, aonde o meu gráfico toca o eixo, ele sempre vai ser a minha posição inicial. Então, só de bater o olho no gráfico, geralmente os gráficos vão te dar alguns números, você já tem esse valor da posição inicial. Tá? Outro detalhe, só de olhar para o gráfico, a gente já sabe como a velocidade se comporta. Então, aqui, a gente está vendo que ela está subindo no primeiro gráfico. Então, se o gráfico é crescente, o movimento é progressivo, ou seja, minha velocidade é positiva. Se a velocidade é positiva, o movimento a gente chama de progressivo. Se a velocidade é negativa, o gráfico vai estar caindo. Então ele começa lá no alto e vai descendo. A gente chama esse movimento de movimento retrógrado, quando a velocidade é menor que zero. Então só de bater o olho no gráfico a gente já sabe qual é a posição inicial e se a velocidade é positiva ou negativa. Tá? Então esse tipo de coisa vocês têm que bater o olho no gráfico e enxergar. Outros detalhes você vai precisar fazer cálculo. Tá? Mas eu não costumo cobrar que vocês desenhem gráfico em prova. O que eu preciso é que vocês saibam ler gráfico, porque isso inclusive pode ser cobrado
em uma prova minha, ou numa prova do PAS, ou numa prova do Enem futuramente, vocês precisam dessa informação. Separei aqui um exemplo para a gente estar visualizando como trabalhar isso. Aqui eu tenho um carro se move ao longo de uma rodovia retilínea com velocidade constante igual a 72 km por hora. Sabendo que ele parte da posição, se ele parte da posição, então isso aqui é minha posição inicial, 0 km. Então ele parte do quilômetro 0 a 72 km por hora. Responda aos itens abaixo. O item A ele tem uma limitação interessante para a gente, que é essa daqui. Escreva a função horária do espaço para o movimento em unidades do SI. O SI, galera, é o nosso Sistema Internacional de Medidas e Unidades. Quando eu falar SI, sempre padrão. Então, como a gente viu lá atrás, o padrão para velocidade é o metro por segundo. Então, eu vou trabalhar a distância em metros e o tempo em segundos. Isso aqui é obrigatório pelas informações que ele me deu. Só que o problema é que ele me deu a velocidade em km por hora, 72 km por hora. E aí, a gente vai pegar um atalho. Eu posso converter os 72 km para metros e depois pegar 1 hora e transformar para segundos e dividir. Ou eu posso aqui pegar um atalho que é simplesmente dividir esse número por 3,6. A gente chega a um valor de velocidade aqui que vai ser de 20 metros por segundo. Então, esse é o primeiro detalhe. A posição 0 km, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, tá? Mas para passar de quilômetros para metros, eu vou multiplicar por 1000. Mas 0 vezes 1000 continua sendo 0. Então, minha posição inicial é 0 metros, ou 0 quilômetros, ou 0 polegadas, 0 que vocês quiserem, mas como a gente está no SI para essa questão, eu preciso que seja em metros. Prontinho, item A, S é igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Agora, os valores que eu tenho, quem é variável aqui não vai mudar. Então, eu não vou substituir a posição final, que é variável dependente, e nem o tempo, que é variável independente. Isso porque ele só pediu para eu montar a função. Então, vai ficar assim. S é igual a 0. Eu vou escrever, mas não é obrigatório escrever esse 0 quando ele está somando. Tá? 0 mais 20 vezes o t. Então, aqui acabou. Esse item só pedia isso. Tá? Então, esse item a gente já concluiu. Vamos dar uma olhada no item B. No item B, ele quer saber qual é a posição quando o tempo for de 3 minutos. O que eu preciso tomar cuidado? Se eu estou trabalhando em metros por segundo, eu não posso usar o tempo em minutos. Então, eu vou pegar isso aqui e fazer vezes 60, para poder encontrar isso em segundos. Então, são 180 segundos nesse caso. Se eu tenho o tempo e tenho a posição, agora eu vou poder fazer conta. Olha só. Vou pegar a função que eu já tinha encontrado no item anterior, que é S, eu vou omitir o 0 agora, é igual a 20 vezes o t, e vai ficar S é igual a 20 vezes 180, certo? Que vai dar 3.600 metros. Então, ao longo de 3 minutos, ele andou 3.600 metros. Aí ele me faz uma outra pergunta, que é o item C. No item C, ele está perguntando para a gente após quanto tempo ele vai estar na posição 7 km. 7 km, tá? Então, vamos lá, ele me disse que agora o S vale 7 km. Não posso usar quilômetros porque eu estou trabalhando em SI, tá? Então, lembra disso sempre. Se ele permitir quilômetros por hora, você pode trabalhar com tudo em quilômetros e horas. Quando ele pedir SI, metros por segundo, metros e segundos, tá? Então aqui o quilo é 1000 de qualquer coisa, tá? Então se eu tenho 1 quilograma é 1000 gramas, se eu tenho 1 quilômetro é 1000 metros. Então 7 quilômetros são 7.000 metros.
E aí eu vou fazer isso aqui. Vai ficar mesma equação, tá? S é igual a 20t, porque é o mesmo movimento. Então S não, eu já sei o valor de S, então já posso colocar que o meu S vale 7.000. É igual 20 vezes o tempo. Vou continuar aqui na parte de cima, só para a gente não perder, porque está ficando muito pouco espaço aqui. Então vai ficar, o 20 está multiplicando, ele vai passar para o lado de cá, dividindo, fazendo a operação inversa. Então vai ficar 7.000 sobre 20 é igual a t. Então t, se eu pegar 7.000 por 20, fica 700 sobre 2, 350 segundos é o tempo que ele leva para chegar nessa posição. No último item, que é o nosso item D, ele pede para desenhar um gráfico até 3 minutos. A gente já tem algumas informações aqui. Então, vou desenhar o meu gráfico, tá? Tá aqui o eixo, a variável independente sempre na horizontal, então o tempo na horizontal, o tempo está em segundos. E na vertical, eu tenho a variável dependente, que depende, então é a posição, como a gente já viu, em metros. Tá? Vou desenhar o gráfico em azul. A posição inicial é onde ela vai cortar o eixo, só que a posição inicial vale 0, então já coloco aqui meu ponto inicial no 0. Como a minha velocidade é positiva, esse gráfico vai ser uma reta crescente. E ele vai parar aqui, ele pediu só até 3 minutos. Quando o tempo é 3 minutos, a gente viu que são 180 segundos. Então, vamos manter isso aqui, 180 segundos. A posição dele é de 3.600 metros. Então é só isso, eu já sabia que o gráfico era uma reta. E eu só acrescentei os valores. O desenhar o gráfico não é o problema, a questão é colocar os valores para que esse gráfico fique melhor e mais representativo. Pessoal, por hoje o que eu tinha era isso. Então, bons estudos e cuidem-se.